As teorias urbanas e o planejamento urbano no Brasil. O autor do artigo é Roberto Luiz de Melo Montemor, que é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e PhD em Planejamento Urbano pela Universidade da Califórnia. Leciona e pesquisa nas áreas de Economia e de Urbanismo. No texto são abordados fatos urbanísticos. Infere a centralização das cidades, local de ocorrência da estruturação e articulação das forças socioculturais, econômicas e políticas da sociedade, como algo inevitável. O autor cita ainda transformações na sociedade no século XIX, oriunda da criação da classe trabalhadora e de seus consequentes, aumento da densidade demográfica e crise da metrópole industrial. Ligado a isso, as remodelagens clássicas de Cerdá e Haussmann, que foram realizadas de modo a diminuir os efeitos negativos oriundos das transformações desta época, sendo o projeto de Haussmann o mais emblemático e com forte intervenção estatal. No Brasil, Pereira Passos foi muito comparado a Haussmann, devido ao seu plano de reforma urbana do Rio de Janeiro. É articulada também a coexistência de 4 correntes urbanísticas: a progressista, a culturalista, a naturalista e a organicista, tendo a corrente progressista de Le Corbusier maior relevância em território brasileiro. Como surgiu o urbanismo? O urbanismo nasceu como uma reação aos problemas trazidos pela Revolução Industrial. Após a intensa industrialização experimentada nessa época, as cidades sofreram um enorme crescimento populacional, ocasionado principalmente pelo êxodo dos trabalhadores rurais em direção às cidades, em busca de empregos e melhores condições de vida. Essas cidades acabaram sendo tomadas pelas edificações, gerando um ambiente urbano insalubre, sem condições mínimas de infraestrutura que pudesse dar conta da densidade instalada. Assim, as ruas eram estreitas e mal cheirosas, e o esgoto ficava a céu aberto. Os urbanistas que procuraram dar uma alternativa à cidade liberal possuíam concepções muito particulares sobre as cidades e se propunham a desenhá-la exatamente da forma como deveriam ser. Teorias sobre o planejamento urbano nessa época estavam usualmente preocupadas com projetos ou planos visionários que mostravam como a cidade ideal deveria ser espacialmente organizada. Curiosamente, apesar de se dizer ciência, o urbanismo dessa época baseava-se muito mais em intuição e impressões do que propriamente em teorias construídas e testadas empiricamente. O resultado foram consequências não previstas e, além disso, indesejadas. Primeira fase: planos de embelezamento. As intervenções urbanas, com pretensões científicas, se iniciaram ao final do século XIX nas grandes metrópoles europeias, com desdobramento nas colônias e ex-colônias no resto do mundo. Crise da metrópole industrial espelhava, de fato, a crise da transformação da sociedade burguesa capitalista, que trouxe para o centro do poder a classe trabalhadora, provocando um enorme crescimento e expansão daquelas metrópoles. No Brasil, foi o plano de Arão Reis para a capital de Minas, na última década do século, que aplicou com maior clareza e sucesso os princípios haussmannianos, acrescidos de elementos barrocos, como no plano de Washington, D.C. Em outras capitais estaduais, como Manaus e Belém, Rio de Janeiro e São Paulo, além de cidades médias como Santos, engenheiro engajado nos melhoramentos e reformas urbanas, como Saturnino de Brito, Pereira Passos e Prestes Maia, entre outros, incorporaram e empregaram seus ensinamentos nas diversas que fizeram intervenções nas cidades brasileiras. No contexto urbano do capitalismo periférico, os problemas técnicos que ocupavam médicos e engenheiros sanitaristas ligados às recém-implantadas escolas politécnicas não se confundiam com as questões arquitetônicas e estéticas que preocupavam os arquitetos das escolas de belas artes. Entretanto, alguns engenheiros locais foram também influenciados por arquitetos urbanistas europeus que valorizavam os aspectos artísticos das cidades, como Saturnino de Brito, influenciado por Camilo Cid.
Segunda fase: planos de conjunto. O planejamento urbano e local, que se consolidou com a expansão do Taylorismo no processo industrial capitalista, buscou construir nas cidades e áreas urbanas periféricas a organização espacial que melhor atendesse às demandas crescentes da indústria, que capitaneava o crescimento econômico cada vez mais sob a égide do Fordismo. Entretanto, os anos que sucederam à crise do capitalismo de 1929 viram a questão urbana ser cada vez mais redefinida em função de uma problemática regional, que recolocava as cidades como os centros ou nós de um sistema econômico organizado em bases regionais e ou nacionais. Preocupações que a hierarquia urbana, a rede de cidades e sua interrelação tornam-se correntes, articulando cada vez mais as dimensões urbanas e regionais. O concurso para o projeto de construção de Brasília, na segunda metade dos anos 50, realizado nos moldes do urbanismo clássico e restrito aos arquitetos e engenheiros, espelhou com clareza essa distância entre os problemas do planejamento urbano regional e o problema das cidades, que continuava a ser considerado apenas no caso de grandes projetos públicos, seja na criação de novas cidades capitais, estaduais ou nacionais, seja em grandes projetos na expansão da fronteira agrícola ou grandes projetos industriais, como os já citados. Tratava-se ainda de um urbanismo de luxo. Terceira fase: planos de desenvolvimento integrado. No Brasil, grupos acadêmicos, como o Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos da Universidade de São Paulo, e instituições nascidas no contexto dos municípios, como o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, já vinham desenvolvendo estudos e pesquisas sobre as cidades de forma articulada às questões sociais, políticas e administrativas locais. No Rio Grande do Sul, uma visão ampliada da problemática municipal surgira, em Porto Alegre, na Secretaria de Governo do Estado, que produziu 10 planos diretores entre 1939 e 1945. Ainda que restrito a propostas sobre os aspectos físicos urbanísticos, os planos diretores incorporaram preocupações econômicas e administrativas relativas ao planejamento e à implantação das ações propostas. De fato, as preocupações crescentes com os bens públicos e serviços de caráter social fizeram o urbanismo ampliar sua visão para incorporar a inserção no contexto regional, movendo-se em direção à planificação espacial e aproximando cada vez mais da problemática regional. As preocupações com a dimensão metropolitana seriam uma consequência lógica desse percurso nas décadas seguintes. A institucionalização do planejamento urbano e regional no Brasil, a partir do golpe militar de 1964, se deu com base em questões levantadas ainda no contexto da problemática traçada nas cidades pelo urbanismo, tendo no centro das suas políticas a questão da habitação. Apesar da tentativa de vincular a questão da habitação ao planejamento urbano, subordinada em tese o Banco Nacional da Habitação ao sistema de planejamento montado pelo Serviço Federação de Habitação e do Urbanismo, os recursos foram concentrados no BNH. A montagem de um sistema voluntário compulsório de poupança carreou recursos para investimentos públicos e privados na produção do espaço urbano e regional, e logo se percebeu que a população pobre do país não tinha recursos para arcar com novas habitações ou mesmo com o processo de urbanização. De outra parte, o sistema de planejamento urbano local, montado a partir das demandas municipais de baixo para cima, opunham-se frontalmente a todo o sistema de planejamento econômico montado no país de cima para baixo, a partir da concentração de recursos nas mãos do governo federal depois da reforma tributária de 1966 a 1967. Estava, assim, fadado ao fracasso já no seu nascedouro. O falso problema da habitação se impôs sobre o problema do urbanismo ou do planejamento urbano, mas foi logo superado pela impossibilidade econômica da população carente e da política social, baseada em leis de mercado, de resolver o problema habitacional, deslocando assim os recursos para a produção do espaço urbano e regional. Quarta fase: planos sem mapas. Por fim,
provavelmente como resposta aos maus resultados provenientes da não aplicação dos superplanos, que acabavam sendo relegados às prateleiras, passaram a ser elaborados planos que abriam mão dos diagnósticos técnicos extensos e até mesmo dos mapas, especializando as propostas. Nos anos de 1970, os planos passam da complexidade, do rebuscamento técnico e da sofisticação intelectual para o plano singelo, simples, na verdade simplório, feito pelos próprios técnicos municipais, quase sem mapas, sem diagnósticos técnicos ou com diagnósticos reduzidos se confrontados com os de 10 anos antes. Esses planos apenas enumeravam um certo conjunto de objetivos e diretrizes genéricas e, assim, acabavam ocultando os conflitos inerentes à diversidade de interesse relativo ao espaço urbano.